Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribes quer dizer não te apoie no teu próprio entendimento. Nós temos que ver como nós temos andado com Deus. Se nós temos confiado completamente em Deus, ou se a nossa vida, nossas decisões, nossa forma de nos conduzir na vida tem sido apoiado no nosso próprio entendimento. Porque se assim for, nós não vamos poder contar com a ajuda de Deus, o cuidado de Deus, e vamos enfrentar os problemas dessa vida sozinhos. Nós temos que entender uma coisa, que a capacidade que Deus nos deu quando nos criou, ela nos ajuda, nos faz capaz de enfrentarmos a vida e de até resolvermos um montão de problemas, e às vezes até de nos dar bem em algumas coisas, de nos mantermos vivendo, mas ela não é suficiente. Há momentos na vida que nós precisamos de um agir direto de Deus. Só que, se nós estivermos apoiados no nosso próprio entendimento, nós vamos estar sozinhos. E nós vamos ter que lidar com as situações que a vida nos impõe, com as coisas que acontecem na nossa vida, sozinhos, sem o agir de Deus, porque escolhemos andar na nossa própria vontade, nos apoiar na nossa própria capacidade. Todas as vezes que nós escolhemos fazer as coisas à nossa maneira, agir na nossa maneira, Deus não vai impedir. Deus não vai também procurar nos punir a todo tempo. Pelo contrário, Ele procura nos orientar pela pregação da sua palavra, às vezes usando um pregador, ou se nós lermos a Bíblia, nos ensinando dentro da sua própria palavra. Mas, no entanto, Ele não vai te forçar a fazer o que é certo. É você que vai escolher. Se você escolheu se apoiar no seu próprio entendimento, você vai colher aquilo que a tua capacidade te proporciona, te torna capaz. Mas vai perder, por outro lado, as bênçãos de Deus. Vai perder o cuidado de Deus. Me chamou a atenção hoje, nessa mensagem, o que aconteceu com Jesus. Porque tudo que Jesus ensinou, tudo que está escrito acerca de Jesus, tudo que lhe aconteceu, tudo ali ficou escrito para um exemplo do trato de Deus para conosco. Primeiro, nós temos que entender que Jesus estava aqui como homem, na semelhança de homem, para quê? Para mostrar como Deus trataria do homem, como o homem deveria agir diante de Deus, e da forma que ele agisse, ali ele atrairia o Deus para si, cuidando de si,
ou ele teria que enfrentar a vida sozinho. E nessa passagem bíblica que eu vou ler com você, mostra o quão importante é você estar sendo conduzido por Deus, e que mesmo que você esteja num lugar difícil, ou no momento difícil, se você está conduzido por Deus, Deus vai estar cuidando de você. Não importa o que esteja ali tentando te atrapalhar, mesmo que o inferno inteiro esteja tentando te atrapalhar, mas você não vai estar sozinho na batalha, se você estiver apoiado na palavra de Deus, se você estiver na obediência a Deus. Caso contrário, Deus não vai poder fazer nada. Marcos capítulo 1, um texto bíblico bem conhecido. Marcos capítulo 1. O versículo aqui é o 9 em diante, que diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão, no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer, ou me comprazo. E logo o Espírito Santo impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, aqui fala de duas coisas que aconteceram na vida de Jesus. Foi o início do ministério dele, a transição entre a vida normal que ele estava vivendo como carpinteiro para agora a vida de ministério. Foram ali poucos anos depois, ele cumpriu aquilo que verdadeiramente ele veio para se cumprir, que era morrer na cruz, ser preso, morto, ser crucificado, morto e ressuscitar o terceiro dia. Mas antes disso, ele teria ali alguns anos onde ele seria usado pelo Pai no seu ministério de pregação da palavra, de operações de sinais e maravilhas, nos mostrando como nós deveríamos viver e deveríamos anunciar o Evangelho. Mas antes disso, ele passa aqui por dois acontecimentos. Primeiro, o batismo, e em seguida, depois do batismo, o Espírito Santo diz que o impeliu para o deserto. É uma ligação entre o batismo e a tentação. O batismo
Nós sabemos que o batismo de João Batista era um batismo no arrependimento. A Bíblia diz que quando João Batista surgiu ali no Jordão, batizando, as pessoas vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele. Com Jesus tem uma diferença aqui. Jesus é batizado, mas Jesus não confessa pecado, porque Jesus não tinha pecado. Então tem alguma diferença. Na verdade, Jesus só é batizado por João Batista depois de uma própria relutância de João Batista não querendo batizar Jesus. E por que João não queria batizar Jesus? Porque antes que Jesus viesse a João Batista, e João Batista chega a falar isso, Deus tinha falado para João que Jesus era o Cristo. Até então João não sabia, e olha que João tinha humanamente, ele era parente de Jesus. Então ele sabia que Jesus era o filho de Maria, de José, como as pessoas achavam, mesmo Jesus sendo filho de Deus, mas as pessoas achavam que ele era filho de José. E João sabia que Jesus era parente dele, humanamente. Então, João conhecia Jesus como filho de Maria, como filho de José, mas desconhecia Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Mas quando Deus dá o ministério para João, coloca no coração de João que João seria um profeta de Deus, onde ele iria pregar para as pessoas o arrependimento dos pecados, onde ele iria batizar as pessoas que se arrependessem dos seus pecados, e onde ele iria estar fazendo um trabalho de preparação para a entrada do Cristo no mundo, onde após ele apareceria, após o ministério de João, apareceria um Cristo que viria pregando. Deus falou para João, e João explica isso lá no Evangelho do outro João, né? Mas ele explica para os seus discípulos, e João, que não é o João Batista, mas o João Evangelista, escreve sobre isso, que Jesus iria até ele, iria para ser batizado, e quando aparecesse ele saberia entre aquele povo que estava indo ser batizado, que aquele era o Cristo. E qual era o sinal? É que o Espírito Santo desceria sobre essa pessoa em forma corpórea de uma pomba. Os céus se abririam, e João teria essa visão que mostraria para ele, provaria para ele que aquele ali era o Cristo. Então todos que foram até João se batizar, daquele povo, naquela época, eles iam e confessavam seus pecados e eram em seguida batizados. Só que de repente chega Jesus, e Jesus não chega confessando pecado, porque ele não tinha pecado para confessar. Ele é puro desde o início até o fim. Mas o João percebeu não, Deus mostrou para o João que ali estava o Cristo. E agora João sabia que ali não estava apenas um parente seu, uma pessoa comum, mas estava o Cristo. Porque nós temos que entender isso. No tempo de Jesus, ele andando, todo mundo via nele um homem comum, uma pessoa comum. Ninguém sabia que ele era o Cristo. E só souberam que ele era o Cristo aqueles que creram, como os discípulos que creram que ele era o Cristo, como o ladrão na cruz. Mas a maioria era apenas um pregador. Tanto é que Jesus chega para os discípulos
e diz assim: olha, o que estão falando de mim? Uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é isso e aquilo. E Jesus diz: e vocês, o que acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: olha, isso não veio da tua capacidade não, da tua capacidade de compreender as coisas não, isso foi o Pai que te revelou. Então, a maioria não sabia que Jesus era o Cristo, e João ficou sabendo por esse sinal. Mas, então, se o batismo de João era um batismo de arrependimento, por que Jesus precisava passar por esse batismo? Já que ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. O próprio Jesus fala para João Batista, Marcos aqui, ele é muito resumido, mas no Evangelho de João, João é mais amplo no que fala. E Jesus chega a falar, quando João Batista diz: não, eu tenho que ser batizado por ti, não o Senhor por mim. E Jesus diz assim: não, mas tem que se cumprir a justiça. Então, Jesus, ele vai se batizar por João, não porque ele tinha pecado, mas para se cumprir a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o próprio Cristo, porque é Cristo que vinha justificar a humanidade que estava condenada pelo pecado e presa ao pecado, e precisava ser justificado por Cristo, se tornado justo através do próprio Cristo. E Jesus vem cumprir a justiça de Deus, tornando-se semelhante, se identificando com a humanidade, se identificando com as pessoas, com o ser humano, como ser humano, e passando pelo batismo, o batismo do arrependimento, mesmo que ele não tinha do que se arrepender, pois ele não tinha pecado. E aí liga o batismo de Jesus com a provação no deserto, com a tentação no deserto. A tentação mostra o quê? A tentação mostra Jesus, o quanto ele era submisso a Deus, e põe à prova a justiça, o quanto ele é justo. Por quê? Porque ele é tentado, mas ele resiste à tentação, e ele é aprovado naquilo que ele é tentado. Ele não cede. E esse é nosso desafio como cristãos. Se na hora que nós somos tentados, se nós vamos ser aprovados. E se você olhar a tentação, o diabo tentou Jesus nas suas necessidades. Por isso, tome cuidado no momento da necessidade. É no momento da necessidade que o diabo vem soprando, que o diabo vem dando meios de você agir fora da palavra, e às vezes você tentar resolver os problemas de uma maneira que vai contra a palavra de Deus, que fere a palavra de Deus. Agora, o que eu quero nessa palavra, estudar com você alguns pontos aqui, alguns tópicos. O primeiro é que quando Jesus passou ali pelo batismo, primeiro Deus falou, primeiro o Espírito de Deus veio sobre Jesus, e depois o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo quer dizer em quem eu tenho prazer. Trazendo isso para nós hoje, nós precisamos sermos aqueles filhos que Deus tenha prazer, que Deus tenha prazer. E como é que Deus vai ter prazer em mim? Como é que Deus vai ter prazer em você? Se nós estivermos fazendo o que Ele manda, se nós estivermos andando na direção dEle.
Como eu comecei a palavra hoje, lá em Provérbios, nós devemos confiar em Deus e não nos apoiarmos no nosso entendimento. O primeiro caminho para nós desagradarmos a Deus é a gente, na hora de enfrentar as lutas, as dificuldades da vida, a gente deixar de confiar em Deus. E quando é que nós deixamos de confiar em Deus? Quando nós, diante de uma luta, diante de uma adversidade, nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e começamos a fazer as coisas da nossa maneira, desprezando a palavra de Deus por não confiar nela. Não, eu vou agir dessa maneira porque eu sei que a palavra ensina assim, eu sei que a palavra diz isso, mas aí vem aquela velha história, mas Deus sabe o que eu estou passando, Deus entende. Não, Deus só entende uma coisa, que nós devemos andar na palavra dele para ele cuidar de nós. Por quê? Porque ele é poderoso para reverter qualquer situação. Ele é poderoso para nos ajudar em todos os momentos. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Mas se nós estivermos andando com ele, se nós estivermos debaixo da obediência a ele, mas no momento que nós estivermos agindo de acordo com o nosso pensar, com o nosso próprio entendimento, resolvendo as coisas da nossa maneira, Deus não tem compromisso conosco. Deus não tem compromisso com a minha falta de obediência à palavra dele. Quando eu escolho me apoiar no que eu acho certo, ou no que eu entendo como solução para um problema, eu vou ter que resolvê-lo sozinho, sem a interferência de Deus. Aqui diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Então Jesus não foi para o deserto por escolha própria. Primeira coisa que nós temos que entender: não foi Jesus que escolheu o deserto, foi o próprio Espírito de Deus. Jesus não disse: quer saber, eu preciso de um tempo para me preparar para o meu ministério. Ele ia começar o seu ministério, e eu já sei, vou tirar um tempo e vou lá para o deserto orar, vou lá para o deserto jejuar, vou lá para o deserto ficar lá e viver as dificuldades. Não, ele não escolheu, foi o Espírito que o impeliu. Então ele não foi para o deserto por escolha própria. Até eu creio que Jesus não iria escolher sair de onde ele estava, onde Jesus estava antes, na casa dos seus pais, trabalhando com o seu pai, estava seguro, aparentemente. Mas ele foi para o deserto, que o Espírito Santo levou. E quando ele chegou ali no deserto, o que ele encontrou? A Bíblia Sagrada diz que ali no deserto ele estava sendo tentado por Satanás e vivia entre as feras. No deserto Jesus encontrou feras, então encontrou perigos. E o próprio Satanás estava num terreno hostil, difícil, cheio de dificuldades, cheio de oposição. Ele encontrou coisas ali terríveis. Mas o que chama a atenção nisso aqui, esse é o versículo que mais me chamou a atenção. Primeiro, que Jesus não estava ali por conta própria. Ele estava ali porque o Espírito levou. Ele estava ali em obediência ao Espírito Santo, no lugar difícil, lugar de feras. Representa um lugar perigoso.
E para piorar, um lugar onde estava o próprio Satanás tentando. O próprio Satanás. Mas Satanás não teve êxito com Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava na sua própria vontade, fazendo o que ele achava que era certo. Ele estava na direção do próprio Espírito de Deus. Então, ao mesmo tempo que o terreno ali, o local que Jesus estava, não era um bom lugar, era um lugar de feras, de perigo, era um lugar onde o próprio Satanás estava agindo. Os anjos de Deus estavam ali servindo Jesus. O que isso nos traz de ensinamento para nós? Temos que lembrar primeiro, Jesus não estava ali como um ser celestial. Jesus estava ali como homem, e como homem, obedecendo ao Espírito de Deus, obedecendo a Deus. Não foi por conta própria, não foi porque achou que ali seria um lugar ideal. Ele foi porque estava obedecendo ao Espírito de Deus. E naquele lugar era um lugar perigoso, era um lugar terrível, era um lugar que o próprio Satanás estava ali tentando, mas ele tinha, cuidando dele, os anjos de Deus. E tudo por quê? Porque ele não estava na sua vontade. Ele não estava no seu próprio entendimento, ele estava porque o Espírito Santo mandou, o impeliu, levou ele para lá. E como é que o Espírito Santo nos impeliu? O Espírito Santo colocou no coração dele. O coração do Espírito Santo levou ele. Isso nos ensina o quê? Que nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, ele diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Se você na sua vida, você, eu, todos nós, se nós estejamos deixando, se nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar, ele pode até nos levar a um lugar que aparentemente é perigoso, que haja perigos ali, que o diabo esteja ali para nos tentar, mas também juntamente vai o exército, os anjos de Deus para nos guardar, para nos servir, para nos ajudar a passar por qualquer momento de dificuldade, de luta, de adversidade e de tentação, porque o diabo vai tentar nos induzir ao erro, vai tentar nos levar ao desânimo, vai tentar nos levar a tomar decisões contrárias à palavra de Deus, e às vezes até com a desculpa que é Deus, porque o ser humano ele tem uma mania, principalmente quando ele está querendo resolver algo, quando ele está querendo algo, de tomar sua própria decisão, de agir no seu próprio entendimento e às vezes dizer que aquilo é de Deus. O crente tem muito disso. Eu creio que você já ouviu pessoas dizendo assim: não, mas Deus já fez isso por mim, ou Deus está me direcionando nisso. E quando você olha o que a pessoa está fazendo, o que ela está dirigindo, como ela está sendo conduzida, é pela sua própria cabeça. Só que ela está tão apegada àquilo, e para ela se apoiar naquilo e fundamentar aquilo como uma coisa certa, ela diz que foi Deus. Eu vou sair um pouquinho daqui e vou lá em Gênesis para te provar isso, de uma pessoa que fez isso. Mas isso a gente é fácil a gente ver às vezes pessoas fazendo coisas que não tem nada a ver com Deus, mas a pessoa diz que foi Deus.
Gênesis, se eu não me engano, capítulo 29, deixa eu me certificar aqui. Gênesis capítulo 30. Gênesis 30. Aqui fala das mulheres de Jacó. Você sabe que o Jacó, ele saiu fugido de casa, foi para a casa do seu tio. O tio dele chamava-se Labão. Esse tio tinha 2 filhas, uma feia, outra bonita. Ele se encontrou primeiro com a bonita, que era mais nova. E ele ficou engraçado com ela, ficou apaixonado pela moça, porque ela era muito bonita. Ela era muito bonita, e ele disse: puxa, eu quero casar com essa moça. Ele foi atraído pela beleza dela. Só que o tio dele, ele chegou naquela época não, até hoje, em alguns países, ainda tem país que o cara, para casar com a moça, tem que dar um dote, né? Tem que dar um valor em dinheiro. O Egito ainda é assim. Em outros países, o cara que quiser casar com o egípcio tem que dar um dote, que não é nem para o pai hoje, né? É para a moça, para a própria moça. Aquele dinheiro é usado para ela mesma. Eu estava dizendo que eu estava vendo esses dias uma brasileira que mora no Egito, e ela estava falando dos costumes, desse costume que eles têm. Mas então, tinha que dar. E o Jacó, ele tinha saído da casa do pai, não tinha dinheiro. Então ele fez um acordo com o tio: eu quero casar com sua filha é bonita, eu amei ela e eu quero casar, então eu trabalho por ela. Ele disse: então tu me trabalha 7 anos por ela. Tempo demais, né? Mas a moça era bonita, então ele viu que valia a pena. Só que quando chegou os 7 anos, o pai entregou a filha mais velha, pegou a filha feia. E os costumes eram diferentes, né? Porque se fosse hoje isso não aconteceria, não teria como enganar. Só que naquela época a moça ia casar, ia de véu, não via a cara dela. E o camarada também, na hora que ia se relacionar pela primeira vez com a moça, ali depois de toda a festa, à noite, era no escuro, então o cara nem via com quem estava se relacionando. Para ele era com a mulher que ele escolheu. Ele acabou recebendo a filha mais velha, que não o agradava, que não era dela. A Bíblia diz até que ela tinha os olhos, problemas nos olhos. Então não era bonita a moça, felizmente, a coitada não tinha beleza. E no outro dia, quando ele percebeu, ele disse: tu me desse a filha errada, eu trabalhei por uma, pela bonita, você me deu a feia. E o pai disse: não, aqui nossa terra tem um costume diferente, não pode dar em casamento a filha mais velha antes, a mais nova antes da mais velha, então tem que dar a mais velha, por isso que eu te dei ela. Agora trabalha mais 7 anos, eu te dou a nova também. Então começou, agora já complicou aí, né? Camarada com 2 mulheres, nunca vai dar certo. Aí ele aceitou. Lógico que o Labão fez isso por malandragem, né? Para ter ele trabalhando mais tempo para ele. Porque ele não falou isso lá no início. Não, você quer casar com a mais nova, deixa a primeira mais velha casar. Ele não falou. Ele falou só depois que enganou. Mas o que aconteceu nisso? Decisões erradas, coisas feitas na malandragem. Toda pessoa que age no engano, na mentira, ele vai prejudicar alguém ou prejudicar a si próprio. Isso, essa decisão do pai daquelas moças trouxe problemas para uma delas, que foi para a Léia, a mais velha, porque quando Jacó recebeu a moça que ele realmente queria, logicamente,
ele abraçou a que ele amava, e a outra foi desprezada. Quer dizer, casei com essa mulher aí forçado, casei enganado, não quero saber dela não, fica para lá, tá vendo? Então é com a que eu amo, quem eu amo. Só que Deus viu aquilo, e Deus não gosta de ver pessoas desamparadas, e principalmente quando tem um casamento. O homem, ele tem que cuidar da esposa, ele tem que amar a esposa, ele tem que dar atenção à esposa. E a Léia era esposa também. Na época eles poderiam até ter mais de uma esposa, não tinha ainda a lei do mandamento. Então Deus deixava os homens, lógico que não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus no início é o homem ter só uma mulher e a mulher ter só um marido. E chega desse negócio de divórcio, de coisa, dessas coisaiadas que inventam tudo. Depois Jesus explicou bem isso. Mas, por causa da dureza do coração do homem, Deus deixou que os homens agissem daquela maneira, e assim aconteceu. Então, Deus fez com que a Raquel não tivesse filhos, para ver se equilibrava as coisas. Já que o Jacó não amava a Léia, e era muito grudado na Raquel, Deus disse: eu vou deixar que a Raquel não tenha filhos, e que a Léia tenha muitos, para que o Jacó dê atenção a ela. Era Deus tentando consertar o erro dos homens. Mas mesmo assim não ajudou muito, né? E trouxe sofrimento, porque a Léia se sentiu em aflição de ver o marido lhe desprezar e amar sua irmã. A Raquel, por outro lado, se sentiu envergonhada de não poder ter filho. Aí a Raquel resolveu ter filho, já que não podia ter do seu próprio ventre. Naquela época, quando a moça casava, ela recebia também da parte do pai uma escrava para servir a ela, ajudar. Aí a Raquel chega para Jacó, capítulo 30, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. A velha coisa, né? A mulher às vezes querer colocar o marido na parede para ele resolver o que nem ele, porque ele não pode resolver. Mas você é homem, você tem que resolver. Às vezes as mulheres fazem isso, né, com o marido. O marido nem sabe mexer em eletricidade, e a mulher quer que ele vá consertar algo que está ali. Não pode ir tomar um choque. Mas você é homem. Como se é homem, ele tivesse que saber. O cara, quando vai casar, ele tem que saber trabalhar de encanador, tem que saber trabalhar de eletricista, tem que saber, porque ele tem que resolver tudo, cara. Você tem que fazer isso. Eu cara assim, eu nunca mexi em eletricidade. Aí tinha uma vez assim: meu pai resolvia isso. Eu não sou teu pai. Olha, aqui tá. Ela não quer mexer lá. Cara, eu não sei mexer. Aí eu também não sei. Mas que é homem, tem que saber. Já viu que a mulher sempre cobra essas coisas do homem? É ou não é? Tá quebrado isso, conserta. Tá quebrado aquilo, conserta. É assim, eu sei lá consertar esse troço. Mas aí minha esposa vem com a ideia: eu preciso arrumar aquilo ali. Eu não sei. Vou meter quando eu não sei. Seu pai dela é cheio de gambiarra. Não sei, não sou obrigado, sabe? Mas tem isso. Então aqui estava uma questão, aqui era pior. A Raquel não poderia ter filho e queria que o Jacó fizesse nascer um filho dela de qualquer jeito. Ainda disse: se você não fizer, eu morro. Quer morrer, morra. Eu não sei como resolver essa situação. É Deus que pode resolver. Mas o que eu quero levar para você é aquela coisa do ser humano, de quando ela muito quer uma coisa e ela não está conseguindo em Deus, ela inventa
resolver do seu jeito e depois diz que foi Deus. Isso é muito perigoso, que a pessoa se apoia no seu próprio entendimento, faz as coisas do seu jeito e diz, foi Deus, e não foi. Se não foi Deus, tem problema, tem dificuldade. Então diz assim, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim me deu a Bila, sua serva, por mulher, a Jacó, e entrou a ela. Então aqui nós vemos que ela pega a sua serva, sua escrava, e diz, deita com ela, que ela vai ter filhos. A Sara fez isso também com Abraão. E quando nasceu o filho, esse é o filho que Deus me deu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou de Dan. Você veja que ela disse que aquele filho foi Deus que lhe deu. Não foi, irmãos. Foi uma forma que ela manteve. O que eu trouxe você aqui nessa maneira, nesse pensamento de Raquel, que tem sido o pensamento de muitos cristãos, não deixa a direção do Espírito de Deus que está na palavra, aí resolve as coisas à sua maneira, faz as coisas à sua maneira e depois ainda diz que foi Deus. Não, porque Deus me deu a direção, porque Deus fez isso. Deus nunca vai nos dirigir fora da palavra dele. Deus nunca vai nos dirigir no nosso próprio entendimento. Ele nos dirige, nos conduz no entendimento dele. E quando a gente fazemos as coisas no nosso próprio entendimento, nós podemos até conseguir resolver, mas lá na frente os problemas vamos enfrentar sozinhos. Continuando ainda aqui, e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas de Deus tenho lutado, com minha irmã também venci. E chamou Naftali. Então ela disse, com grandes lutas, teve um segundo filho, e ela disse, com Deus. Não era com Deus, aquilo era coisa dela, era coisa dela. Depois nós vemos Deus agindo, quando verdadeiramente Deus age. Quer ver? No versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu, e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou José, dizendo, o Senhor acrescenta filho. Quem foi José? Governador do Egito. Quem foi os outros filhos da serva? Homens comuns. Homens comuns. Dan, Naftali, lógico, tornaram-se ali os patriarcas da tribo, mas com a bênção, a grande bênção que teve sobre José, nenhum deles. Por quê? Foram homens, foram filhos adquiridos na própria capacidade, na própria habilidade. Agora o filho que Deus verdadeiramente deu para ela, ele reinou sobre todos os irmãos, porque aquilo que vem de Deus, ele vem com a bênção completa. Agora o que eu quero que você entenda é que a gente tem que tomar cuidado de começar, porque isso acontece muito no meio evangélico. As pessoas fazem as coisas na sua própria cabeça, no seu próprio entendimento, e ainda diz que foi Deus. Diz que foi Deus, e às vezes lá na frente quebra a cara, tudo dá errado. Uma pessoa na hora, porque ela tentou resolver no seu entendimento, ela diz, é porque Deus colocou no meu coração, porque Deus isso, não tinha nada a ver de Deus. Às vezes a coisa está até ferindo a palavra de Deus. Nós temos que pegar o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo de Jesus?
ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. E aí há uma diferença, quando você está guiado por Deus, quando você está guiado pelo Espírito de Deus, quando você está guiado pela Palavra de Deus, mesmo que você vá para o deserto, mesmo que você não tenha a solução, você tem o exército de Deus cuidando de você, você tem os anjos de Deus cuidando de você. Jesus estava no deserto, lugar de feras, um lugar onde Satanás estava tentando ele, mas ele tinha ao mesmo tempo os anjos de Deus cuidando dele. E assim será se nós andarmos com Deus. Nós vamos ter os anjos de Deus cuidando de nós. Salmos 91. Salmo 91, todo mundo conhece esse salmo. Que na tentação até foi citado também. Salmo 91, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então está dizendo que ao teu respeito dará Deus ordem aos seus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos. Mas quando é que os anjos de Deus vão receber essa ordem de Deus para nos guardar em todos os nossos caminhos? Vamos continuar lendo. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, Deus dará ordem aos seus anjos. Isso aconteceu com Jesus lá no deserto. Deus deu ordem aos anjos para que servissem a Jesus, e eles estavam servindo a Jesus. Deus vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você, no lugar de dificuldade, no lugar onde o diabo esteja nos tentando. Ele vai dar ordem seja para nos guardar. E ele diz mais, que é para nos guardar em todo caminho. Ele diz assim mais, o versículo 3 diz: pisarás o leão, a cobra, calcarás os pés do filho de leão e a serpente. Serpentes nós sabemos que representam o próprio Satanás, que estava lá no deserto. Ele está dizendo que Deus dará uma autoridade, os anjos vão estar guardando, uma autoridade você vai pisar. Pisar quer dizer dominar, ter domínio sobre. Jesus teve domínio sobre Satanás. Satanás tentou ele, tentou enganá-lo, tentou levar ele ao erro, mas Jesus o dominou. Não se rendeu a ele, não se rendeu à estratégia de Satanás. No momento da luta, no momento das dificuldades, o diabo vai tentar nos dominar. O diabo vai tentar nos induzir ao erro, e nós precisamos dominá-lo. Aquilo que a Bíblia diz, colocar debaixo dos nossos pés, ter domínio sobre ele, não nos submeter àquilo que ele nos propõe, aquilo que ele não está nos tentando levar, porque o diabo vai tentar nos levar ao erro, nos induzir ao erro. E como eu domino ele? Não obedecendo, resistindo a ele. Jesus o resistiu com a palavra, o resistiu não fazendo o que ele estava dizendo. Agora tudo isso, anjos servindo, anjos guardando, o poder de resistir a Satanás
ele está na vida da pessoa por quê? Versículo 14 explica: porquanto tão encarecidamente me amou. Meu irmão, se a gente não amar a Deus de uma forma encarecida, de uma forma de uma entrega total, nós não vamos ter nem os anjos de Deus nos guardando e muito menos força para dominar Satanás na hora da tentação, para dominá-lo e não obedecê-lo. Nós vamos acabar rendendo-se a ele e obedecendo a ele, fazendo o que ele está propondo, porque ele vai mostrar estratégia, ele vai mostrar saídas. Faz isso, faz assim, faz assado. Não, a palavra diz isso, mas você não tem que obedecer essa palavra, não. Olha a tua situação. Foi o que ele falou com Jesus: olha, está com fome? Transforma o pé em pão. Jesus: opa, não, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra vem da boca de Deus. Então veja bem, mas por que a proteção de Deus está sobre? Deus dá ordem aos seus anjos. Primeiro tem que a gente tão encarecidamente amar a Deus. Se a gente não amar a Deus com todas as nossas forças, nós não vamos resistir à tentação e também não vamos ter os anjos de Deus ao nosso redor, não, nos guardando, não. Porque nós vamos agir na nossa vontade. O que é amar a Deus? Nós sabemos, Jesus nos ensinou. Amar a Deus não é você dizer eu amo a Deus. Às vezes se fala da boca para fora. É uma grande mentira. Amar a Deus é você ter os mandamentos dele e guardar. Se você não tem os mandamentos, se você não se importa de ler Bíblia, se você não se importa de aprender da palavra, se você não se importa de guardar o que a palavra diz, você não pode dizer que ama a Deus. Se eu não faço isso, eu não posso declarar. Ou até posso, né? Mas eu estou mentindo. É como Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe dele. O povo de Israel passaram por isso. Tinha prazer de adorar a Deus, tinha prazer de orar, tinha prazer de falar com Deus, mas o coração estava longe. No dia a dia, suas atitudes estavam longe de Deus. Agia segundo seus interesses, agia segundo sua própria vontade. Então não amava a Deus. Mas se nós não amarmos a Deus também, podemos esquecer, Deus não vai dar ordem aos anjos para nos guardar. Nós vamos enfrentar o deserto sozinho e vamos enfrentar o diabo sozinho. E se nós enfrentarmos o diabo sozinho, ele é espírito. Um dia ele foi anjo, e os anjos foram feitos maiores que os homens. Então ele tem mais poder que o ser humano. Não tem como o homem resistir ao diabo, não tem como o homem vencer o diabo se ele não tiver guardado por Deus. Quem nos dá força para vencer o diabo é o próprio Deus, é da força de Deus sobre nós. O homem em si só, na sua estrutura natural, ele não consegue vencer o diabo vai vencer. Primeiro porque o diabo sabe como enganar o homem, o diabo sabe como tentar o homem, o diabo sabe como desarmar o homem, porque o diabo foi criado antes do homem. O diabo foi anjo, o diabo esteve nos céus. Então, em estrutura, ele é um ser com mais força. Agora, nós temos que estar mais forte do que ele. Como nós estamos mais fortes do que ele? Quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós estamos completamente fortalecidos em Deus. Por isso que lá no deserto, o Espírito manda Jesus para o deserto, mas os anjos de Deus estavam lá servindo Jesus. Deus em todo tempo estava cuidando de Jesus. Nós precisamos que Deus tenha essa liberdade de todo tempo estar nos guardando. E quando Deus vai ter essa liberdade? Quando a gente primeiro aprender a amar a Deus. E amar não com nossas palavras falsas, mas com a palavra dele, obedecendo a palavra dele, tendo a palavra dele, guardando a palavra dele, independente. Porque a tentação vai vir. O diabo vai usar
o teu próprio entendimento humano de resolver as coisas. E ele vai te levar a resolver as coisas fora da palavra de Deus. A Raquel, ela inteira fez as coisas do seu jeito. Deita com minha serva, que aqui Deus está se lembrando de mim. Deus não estava naquilo ali. Não era Deus. E às vezes o ser humano, diante das lutas, diz: não, Deus me deu essa direção. E não deu, porque fez algo que não estava de acordo com a palavra ensina. Fica firme na palavra, faz o que a palavra está até o fim. Mas é difícil, é impossível. Mas se o Espírito Santo está ensinando daquele jeito, é daquele jeito que nós temos que fazer. Daquele jeito vai dar certo. Daquele jeito Deus vai mandar os anjos para cuidar de nós. Daquele jeito Deus estará conosco. Daquele jeito Deus vai nos guardar. Daquele jeito Deus vai nos livrar do mal. Caso contrário, não, vamos perecer no deserto. Então ele diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou. Não é um amor qualquer não, foi de uma forma encarecida, de uma forma grande. Me amor, se entregou à minha palavra, se entregou aos meus mandamentos. Aí diz: eu também lhe livrarei. Você quer livramento de Deus, qualquer situação que você frente? Então ame a Deus de uma forma encarecida. Que seu amor não seja a Deus apenas de palavra, que o seu amor não seja a Deus apenas pelos seus interesses, quando as coisas são boas. Que não se engane fazendo as coisas do seu jeito e dizendo porque é Deus, porque foi Deus, porque é direito. Não, vai na palavra. Deus não vai nos guiar em outro lugar não, Ele nos guia na palavra, Ele nos ensina na palavra. Se estiver fora da palavra, se estiver fora do ensinamento da palavra, não tem Deus. E no deserto você vai estar sozinho, e você vai perecer, e você vai cair, e o diabo vai levar vantagem, porque você não vai ter poder para vencê-lo. Agora, se você estiver na direção do Espírito Santo, se estiver guiado pelo Espírito Santo, o diabo vai perder a batalha. O diabo não vai ter chance, porque o exército de Deus, mesmo no deserto, vai estar te ajudando, vai estar cuidando de você, vai estar te fortalecendo. Os anjos de Deus vão estar te servindo, porque o próprio Deus vai dar ordem para eles te servir, para ele me servir. O que é que nós tiramos aqui de lição? Que devemos ser conduzidos pelo Espírito, e o Espírito Santo vai nos conduzir na palavra de Deus. Que todo pensamento, que toda direção, toda decisão nossa que estiver fora da palavra, por mais que pareça correta, por mais que nos faça conquistar algo, vai nos levar a tomar vai nos trazer problemas lá na frente, que aquilo não vem com a bênção de Deus, aquilo não vem da parte de Deus. Se você pegar, por exemplo, os filhos que a Raquel teve com Jacó, através da serva, que não era o filho dela, foram esses mesmos filhos que venderam Jacó, que venderam José como escravo para o Egito, o filho natural dela. Ela não estava mais viva para ver aquilo, mas aqueles filhos da serva, junto com os demais, venderam José para ser um escravo no Egito. E quem era José? O filho oficial, o filho biológico de Raquel, que com certeza, se ela tivesse viva, ela ia sofrer muito por causa disso. Ver o verdadeiro filho dela sendo vendido pelos irmãos. E entre os irmãos estavam aqueles que ela adquiriu com a serva, da sua maneira. Meu irmão, tudo que vem fora da direção de Deus, alguma coisa errada tem aqui. Lá na frente vai mostrar que algum defeito tem. Aquilo que vem de Deus é perfeito. José foi um cidadão perfeito, porque foi o que Deus deu para ele. Mas o que Deus dá vem do jeito dele, da maneira dele, não do jeito que nós pensamos. E nós temos que tomar cuidado disso. Tomamos decisões nossas, resolvemos as coisas à nossa maneira, e depois ainda falamos assim: é porque Deus colocou no meu coração que Deus fez. Você sabe que não foi Deus.
Você sabe, foi coisa sua, coisa da sua cabeça, às vezes até no desespero de resolver um problema. Então vamos andar verdadeiramente na presença de Deus. Vamos ser guiados por Ele, porque mesmo se Ele nos levar ao deserto, lá os anjos de Deus vão estar cuidando de nós. E lá pode ter feras tentando nos matar, lá pode ter o próprio Satanás tentando nos destruir, mas não vai conseguir, porque Deus vai estar com o seu exército cuidando de nós, como cuidou de Jesus. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus.